Do território nacional brasileiro sairá o maior avivamento de toda a face da terra. Então o Senhor levantou um homem por nome Jair Messias Bolsonaro. Deus levantou ele, um instrumento na mão de Deus, para desarticular o instrumento do diabo. Olá pessoal, cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Que Deus abençoe sua vida assim poderosamente. Meus amados, hoje aqui novamente com um vídeo muito impactante. A mensagem de hoje é com o apóstolo Reginaldo Rolim. Nesse vídeo ele vai relatar uma nova revelação para o Brasil, para a nossa nação. Ele teve essa revelação, mas Deus não tinha permitido que ele falasse. E agora, dia 27, Deus permite ele para que ele venha falar essa revelação que teve de Deus para a nação brasileira. Então você ouça esse vídeo até o final e tire as suas próprias conclusões. Nesse vídeo ele vai falar que o presidente Jair Bolsonaro foi escolhido por Deus. E algo impactante ainda vai acontecer no Brasil. Mas antes, não esqueça de apoiar esse canal. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative todas as notificações. Vamos para o vídeo agora. Deus mandou eu vir aqui hoje para relatar uma coisa que não foi relatada. Alguém pode dizer o seguinte, escuta bem porque isso aqui vai acontecer. Alguém pode dizer o seguinte, olha, Bolsonaro foi um homem escolhido de Deus, um homem escolhido para fazer o que tinha que ser feito, o que Deus ia fazer. Apenas ele foi um homem escolhido. O que estão fazendo aí vão fazer ele verdadeiramente se tornar um mito. E ele vai entrar para a história. Verdadeiramente a profecia que diz mito, 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 vai entrar para a história por aquilo que vai acontecer. E o mundo todo vai falar dessa história que se passa no Brasil durante anos. Mas o Senhor diz assim, vai e diz verdadeiramente o porquê está acontecendo tudo isso no Brasil. Lá no livro de Mateus, capítulo 2, lá no verso 16, a Bíblia fala sobre Herodes. Você se lembra que antes mesmo de Jesus nascer, queriam matar Jesus? O que eu quero dizer que o Espírito de Deus manda dizer para você é o seguinte, que os nossos sonhos não são construídos pela estrada física. Primeiro se constrói o nosso sonho de forma espiritual. Se você não luta no terreno espiritual, você não vai conseguir atingir o físico. Não vai. Você não vai conseguir. Hoje são 27 do 11, 15 minutos para as 18 horas. Eu ia sair para o culto. 15 minutos para as 18 horas do dia 27 do 11. Eu vou relatar o porquê que está acontecendo tudo isso no Brasil. O Senhor me revelou no primeiro sonho. Só que eu não pude botar porque Deus disse, nessa parte você não vai botar. Só quando estiver acontecendo. E muitas pessoas estão dizendo por causa da roubalheira, por causa da esquerda, por causa disso, por causa daquilo. Escreve aí, pega uma caneta, grava, porque isso aqui vai acontecer. Tudo isso está acontecendo, olha, livro de Mateus 2,16, Herodes queria matar Jesus, porque se descobria que ia nascer um rei, um salvador. E ele pensou que esse reino ia tomar o reino dele. Você pode contar as horas a partir de agora. Você vai se assustar. Tudo isso aconteceu sendo no território nacional brasileiro. É por causa de Bolsonaro. É por causa que Deus quer colocar políticos bons dentro, homens bons dentro da política. É por causa disso, por causa daquilo, não. A verdade, tudo isso é espiritual. Sabe por quê que Deus manda dizer? Do Brasil sairá o maior avivamento de toda a face da terra. Do território nacional brasileiro sairá o maior avivamento de toda a face da terra. Satanás, sabendo que do Brasil vai sair o maior avivamento de toda a face da terra, ele planejou anos antes, muito mais de 12 anos antes. Ele planejou há 15, 16 anos antes, 17, 18 anos antes. Sabendo que nesta data do ano de 2022 para 2023, vai sair o maior avivamento da face da terra, do Brasil. Satanás queria instalar aqui o seu trono dentro dos poderes
para acabar com o crescimento da igreja, impedir que o Senhor faça o avivamento dele na terra Brasil. Então o Senhor levantou um homem por nome Jair Messias Bolsonaro. Deus levantou ele. Também Deus levantou ele anos antes. Quando ele era deputado federal, ninguém dava nada por esse homem, ninguém ouvia falar, não tinha possibilidade de chegar. Aos olhos humanos, ele era um Zé Doidinho. Mas o Senhor escolheu, porque sabia que ele era capaz de ser um instrumento na mão de Deus, para desarticular o instrumento do diabo, plantado anos antes. Anos antes. E deixa eu dizer uma coisa para você. O crescimento da igreja aqui na terra do Brasil será o maior avivamento de toda a face da terra. Isso aqui é a revelação que Deus não deixou dar, estou dando agora. Pega essa aí. O Senhor está dando um livramento ao território nacional brasileiro maior do que você pensa. A briga é muito maior do que todos vocês pensam. A briga vai muito mais além. A briga é gigante. Eles estão prontos para tudo nessa terra. Os instrumentos do diabo. Estou falando de espírito. Porque a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os espíritos e potestades que pairam na região celeste. Eles estão prontos para tudo, até terra. Eles estão prontos por tudo ou por nada. Mas eles querem destronar o crescimento da igreja. O crescimento da igreja está incomodando. E o Brasil será o país do avivamento. O Senhor me disse também que está muito triste com alguns líderes evangélicos. Muito triste com líderes evangélicos no território nacional brasileiro. Muito triste. E o Senhor disse, com eles aí, a prestação de conta é comigo. Mas eu irei levantar pequenos. Vocês irão ver o Senhor levantar pessoas que não são conhecidas. Pregadores que não são conhecidos. Vem da África, vem da Angola. Entendeu? Vai ser levantado aqui no Brasil pessoas pequenas que irão ser responsáveis pelo maior avivamento da face da terra. O maior avivamento da face da terra será no território nacional brasileiro. Por isso que você está contemplando tudo isso que as televisões estão botando. Rede Globo contra o governo, contra a igreja, o sistema todo contra a igreja, contra o governo. O próprio Lula dizendo que vai responsabilizar os pastores por cada morte da Covid. A briga é muito maior do que vocês pensam. O sistema, a Câmara de Deputados, muita gente querendo acabar com o crescimento da igreja. O Senado, Deus não vai levantar os grandes, porque os grandes desviaram os preceitos. Os grandes foram para o caminho onde Deus não queria que eles fossem. Mas os pequenos, que estão no anonimato, você vai ver gente se levantando da Angola, da África, aqui do Brasil, tudo para cá, para o Brasil. Vai ter um avivamento tão grande